Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa 12ª videoaula de eletricidade experimental. E antes de tudo eu queria parabenizar você que chegou até aqui, assistiu todos os vídeos, mesmo que você talvez tenha caído de paraquedas aqui, só tá vendo esse único vídeo, mesmo assim você tá buscando aprender, isso é o que importa. Eu queria te parabenizar então, porque essa matéria daqui é o grande chefão, é a maior coisa e a última também que a gente vai ver de eletricidade experimental dessa disciplina. No caso, o que seria? Seria a análise de malhas, como já está aí no título do vídeo. E ela consiste no que? Vamos supor que a gente quer descobrir essa corrente daqui, ó, que está nesse resistor bem aqui no meio. Só que tem um problema. Tem duas fontes de tensão. Olha que coisa. Tem essa fonte de tensão e tem essa fonte de tensão. Tem duas. E agora? O que a gente vai fazer aqui? Porque quando não tinha, só tinha um, a gente podia ir juntando, né, os resistores de pouco em pouco, até a gente achar o sol, descobrir a corrente. Mas aqui agora tem duas fontes de tensões. Como que a gente vai descobrir? Aí que tá, aí que entra a análise de malhas. Primeiramente, o que é uma malha? Uma malha seria basicamente todo laço fechado que não tem nada dentro. Ou seja, aqui ó, aqui é um laço fechado, né? E não tem nada aqui dentro. Então isso é uma malha. Já isso daqui, ó, pegar daqui até aqui, ó, isso não é uma malha. Por quê? Porque tem esse carinha aqui dentro, entendeu? É basicamente todo laço assim, que não tem nada dentro, não tem nenhum ramo dentro. Então aqui, ó, aqui a gente tem uma malha e duas malhas, né? A gente tem essas duas malhas. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, o que faz a corrente? O que cria uma corrente seria essa fonte de tensão, né? A fonte de tensão ele empurra os elétrons e acaba criando uma corrente. Então, esse aqui está criando uma corrente. Só que esse aqui também está criando outra corrente. Então, o que acontece? Tá sendo que tem uma corrente passando aqui e tem outra passando aqui também, ó. Tem duas correntes diferentes passando aqui. E aqui no meio é justamente onde as duas se cruzam. Vai ocorrer tipo uma atrapalhando a outra, ou as duas indo no mesmo sentido. A gente não sabe o que vai acontecer aqui. Só que a gente sabe que aqui, ó, as duas correntes estão entrando em contato. Porque olha aqui, esse aqui tá criando tipo ou uma corrente pra cá ou pra cá, a gente não sabe. Aí as duas se cruzam em algum momento, seja uma a favor da outra, as duas se ajudando para ficar uma corrente mais forte, ou talvez uma de um lado e outra de outro aqui, ó, as duas se atrapalhando. A gente só sabe que aqui no meio as duas correntes elas estão entrando em contato. Mas o que acontece? Vamos descobrir primeiro quem são essas duas correntes. É possível a gente descobrir com análise de malhas. Seria o que então? Vamos supor que bem aqui, ó, bem nessa malha daqui, ó, tem uma corrente. Antes eu vou só pegar isso aqui e passar para fora. E bom, tá bom. Então aqui, ó, vamos supor que aqui, ó, tem uma corrente nesse sentido daqui, ó. A gente pode escolher o sentido, vamos, porque o que? A gente tá fazendo uma suposição, tipo, eu tô supondo que a corrente ela tá nesse sentido e eu vou fingir que ela tá. Mas e se eu errar no sentido? Não tem importância. Se eu for colocar, eu acho que tá no sentido horário, mas a verdade estava no sentido anti-horário, a única coisa que vai mudar é que vai ficar negativo. É literalmente isso. Se tipo, se vamos supor que aqui a corrente era 2. Se ela é 2, no outro sentido ela é menos 2, sabe? Vai dar o mesmo número, só que vai ser positivo ou negativo. Se for positivo, você escolheu o lado certo. Se for negativo, você escolheu o lado errado. Mesmo trabalhando com o lado errado, não vai influenciar em nada. Então, não se preocupe em escolher o sentido correto ou não precisa se preocupar com o sentido. Eu gosto sempre de colocar os sentidos no sentido horário, por uma questão de organização, fica mais fácil da gente trabalhar assim. Então eu vou supor que eu sei que aqui ó, tem uma corrente, essa fonte de tensão está fazendo uma corrente. Então eu vou supor que aqui ó, tem uma corrente passando desse jeito aqui ó, pensando bem aqui assim ó. Eu vou chamar essa corrente de IA. Geralmente a gente coloca aí para corrente, aí eu vou chamar de IA. Eu vou supor que aqui ó, tem outra corrente no mesmo sentido passando bem assim ó. Eu vou chamar ela de IB. IB. Então, beleza. Tem o IA e tem o IB. Aí então a gente tem que descobrir quem que é esse IA e quem que é o IB. Esse é o nosso objetivo. A gente vai descobrir os dois para depois a gente descobrir qual que é a corrente que está passando aqui. Ó. Só que como que a gente vai descobrir o IA?
Aí é que entra a lei de Kirchhoff das tensões, que vai nos ajudar muito. É essencial para a gente fazer isso daqui. É impossível a gente fazer sem ela, porque a gente vai usar ela. Então vamos ver aqui, ó. Vamos começar desse pontinho daqui e fazer a lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff é o quê? Se sair do lado positivo, a gente vai somar o número. Se sair do lado negativo, a gente vai subtrair o número. Aí, a gente tem que somar todas as tensões. Só pode somar tensão. Tensão de um laço fechado aqui, ó, vai sempre ser zero. Ou seja, eu ir somando tudo aqui, ó, juntando tudo, até eu chegar no ponto que eu tô aqui agora, tem que ser zero. Ou seja, vamos ver aqui, ó. Eu comecei desse lado daqui, ó. Eu tô subindo aqui, ó, de pouco em pouco, 12, em qual lado? Esse aqui é o lado positivo, então 12 positivo. Eu vou anotar o 12. 12 é a tensão. Então eu continuei aqui até que sair desse resistor. Aqui eu não sei se é positivo ou negativo. Resistor é uma boa. Eu não diria, não decore assim. Pelo menos desse início é uma boa a gente saber o que. Resistor, ele sempre vai fazer uma queda de tensão. Ela sempre vai fazer uma força contra a corrente. A corrente, ela tá em qual sentido? A corrente, olha aqui, ó. Ela tá nesse sentido pra cá, sentido horário. Ela tá pra cá, ó. Se ela tá pra cá, é como se o resistor estivesse fazendo... A corrente, ela tá pra cá, ó. Então, como se o resistor ele estivesse fazendo uma força para o outro lado. Ele está resistindo, ele está indo contra a corrente. Ou seja, ele está fazendo uma força para cá. Se ele está atrapalhando, a gente vai basicamente subtrair ele. É assim que... Isso que está acontecendo aqui. Ele tá, nesse caso aqui, ele está só nos atrapalhando. Então, por isso que a gente vai subtrair ele. Só que tem que subtrair o quê? A tensão dele. Esse 8 é a resistência. O que é a tensão? Resistência vezes corrente. Mas qual que é a corrente? Eu não sei a corrente. Eu sei que é IA, a corrente que está passando aqui nele. Então, perfeito. A gente já tem o que a gente precisa aqui, ó. 12, né, que eu sem querer apaguei, menos, porque ele está nos atrapalhando. 8, que é 8 da resistência dele, 8 ohms, vezes a corrente. Quem é a corrente? IA. Não, isso vai ficar assim? É, vai ficar assim. A gente vai resolver depois. Não tem importância, não. Então, aqui, ó. Então, 12... menos 8 vezes IA. E aqui, ó, aqui chegou um problema. Porque aqui, ó, a gente tá supondo que tá aqui pra baixo, ó. A gente tá indo aqui pra baixo. Então, a gente sabe que a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Vai, resistência vezes corrente. Eu vou até colocar aqui, ó, menos a resistência, que no caso é 5 ohms, né? Menos resistência vezes a corrente. Quem que é a corrente? Agora que aqui é o problema, né? Quem que é a corrente daqui, ó? É justamente que a gente quer descobrir, né? Que coisa. Então, aqui, ó. O IA, ele tá vindo pra baixo. Justamente no sentido que a gente quer, o sentido que a gente tá analisando. E o IB, ele tá indo pra cima, ó. Então, o IA tá indo a favor do que a gente quer, a gente vai usar ele positivo. E o IB, ele tá atrapalhando a gente, ele tá indo contra. Por isso que a gente vai subtrair ele. Então, aqui, ó. O IA... menos IB. Literalmente, essa é a nossa corrente. O IA está sendo a favor e o IB está atrapalhando. Ah, mas e se eu escolhesse o outro sentido e o IB ele estivesse ajudando? Ele estivesse, no caso, para baixo, assim, ó. Vamos supor que ele está assim, ó, o IB. Ué, os dois estão ajudando, você vai somar os dois. O que estiver te atrapalhando, o que estiver indo contra o que você quer, você vai subtrair nesse caso aqui da corrente. O que estiver a seu favor, você vai somar. É algo basicamente assim nessa regra. Ao longo do tempo a gente vai entendendo o porquê que isso ocorre. Aí, beleza então. Então aqui, ó, eu sei que é essa corrente, então já tá perfeito, né? Vamos então ir analisando aqui, ó, de pouquinho em pouquinho. 12 menos 8 vezes IA, menos 5 vezes IA menos IB, e chega nesse 2 aqui, ó. Menos 2, né? Porque ele também tá resistindo, tá indo contra. E o IA aqui, ó. O IA é a corrente que tá passando nele, né? Então, beleza. IA. Mas eu quero realmente saber se ele tá indo contra. Só pra... por exemplo, vou supor que eu tô com medo de estar errado nisso daqui. O que eu faço se eu tô com medo de estar errado? Eu vejo aqui, ó. Aqui, ó. É justamente o motivo que a gente soma ou subtrai. A corrente, ela tá no caso aqui, ó. A gente escolheu o sentido horário. É como se a corrente estivesse pra cá, né? O resistor, o objetivo dele é basicamente contra, ou seja, ele está indo contra a corrente, ele está para cá, ó. E eu estou analisando, qual sentido? Eu estou analisando nesse sentido daqui, ó. Por isso que eu estou subtraindo aqui, ó. Eu estou indo para esse lado daqui, ó. O resistor está indo contra o que eu estou somando. Eu estou somando para um lado, ele está indo como se fosse a favor do outro.
Ele tá só me atrapalhando. Por isso que eu vou subtrair ele. Só que se fosse o contrário, ó. E se eu fosse fazer a lei de Kirchhoff do outro lado, eu podia? Podia também, só que aí no caso eu vou inverter isso daqui, né? Aqui, ó. Menos 12, olha aqui, ó. Agora eu tô a favor do resistor, tá vendo? Aqui, ó. Que é a favor que ele tá. A corrente, o IA, ele tá pra cá. Vou até fazer a corrente de azul aqui, ó. O IA, ele tá pra cá. Então o resistor, ele quer ir contra a corrente. Mas eu escolhi esse lado daqui, ó. Eu escolhi o sentido anti-horário pra fazer a lei de Kirchhoff das tensões. Aqui, ó, menos 12. Agora eu tô o quê? A favor do... Eu tô contra a corrente e ao mesmo tempo a favor do resistor. Se o resistor tá a meu favor, eu vou somar ele. Aí vai dar na mesma coisa, né? A gente só vai... Do que é positivo vai ficar negativo, o que é negativo vai ficar positivo. Literalmente só isso que vai mudar. Então, tanto faz também o lado que você vai escolher para fazer a lei de Kirchhoff das tensões. Só toma cuidado com isso, se a gente vai somar ou subtrair um resistor. Então, beleza. Então a gente já tem. Por isso que eu gosto de sempre fazer tudo no sentido horário. Porque a gente já fica a favor da corrente e ao mesmo tempo os resistores tudo vai ficar como negativo. Já fica um negócio mais padronizado, sabe? Então aqui, ó, a gente já chegou nisso aqui. A lei de Kirchhoff fala que é o quê? Quando a gente dá uma volta completa, a gente chega a zero. Ou seja, isso tudo tem que ser igual a zero. Agora vamos só organizar isso aqui que tá bem feio, né? Eu vou juntar isso aqui, vou tirar esse símbolo de vezes, então vai dar o quê? 12 menos 8 IA, menos, eu vou aqui, ó, fazer a distributiva, menos 5 IA, menos 5 com menos aqui, ó, vai dar mais 5 IB, menos 2 IA. Beleza. Agora então eu vou juntar todos os IAs aqui, ó. Isso tudo igual a zero, né? Agora eu só tô agora modificando algebricamente aqui, ó. Só tô mudando isso aqui, ó, deixando mais bonitinho. Juntando os IA com IA, esse tipo de coisa. Então, 12 menos aqui, ó, 8IA menos 8IA junto com menos 5IA junto com menos 2IA dá o quê? Menos 5 com menos 2. Na verdade, menos 8 com menos 2, menos 10. Menos 10 com menos 5, menos 15. Juntando todos os IAs, a gente tem menos 15 IA. Agora, então, o mais 5B, né? Mais 5 e B. Isso tudo igual a zero. Bom, beleza, né? Agora aqui, ó. Vamos agora, esse número daqui, ó. Esse aqui é um número, né? Vamos passar o número pro outro lado. Pra gente só ter as incógnitas de um lado. Então, menos 15 IA mais 5 IB é igual a... Aí o 12 passei para o outro lado, ficou como negativo, né? Menos 12. Aí, ó, a gente já tem uma equação. Agora, eu acho que você já deve imaginar o que a gente vai ter que fazer aqui, né? A gente vai ter que resolver por sistema, já que tem 12 incógnitas que a gente tem que tentar resolver. Como se fosse o x e o y. Só que ao invés de ser x e y, a gente escolheu o nome de IA ou IB. Você pode escolher o nome que você quiser. Eu só acho mais intuitivo você sempre dar o nome de I alguma coisa. Geralmente I é... como a gente chama as correntes. Vamos fazer a mesma coisa com esse lado daqui, ó. Agora só vou fazer desse lado daqui, ó, do outro lado. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos fazer a lei de Kirchhoff nesse sentido daqui. Você pode escolher o sentido. Eu escolhi fazer no sentido horário. Mesmo sentido da corrente aqui, ó. Agora, então, vamos aqui, ó. Vamos já começar nesse... Vamos começar aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, então. A gente chega no quê? Logo de cara no resistor de 5 aqui, ó. Nesse resistor daqui, vamos ver se a gente vai somar ou subtrair ele. A corrente, ela tá nesse sentido aqui, né? Tá nesse sentido assim. Então, olha aqui, ó. Ela tá no sentido de pra cima, o IB. Aí, então, o resistor, ele tem o sentido de contra. Então, o resistor, ele tá fazendo uma força pra baixo aqui, ó. Como se fosse algo nesse sentido. Eu quero analisar o quê? Pra cima. Quero analisar a favor da corrente e contra o resistor. Se eu tô contra o resistor, eu vou subtrair ele. Então, aqui, ó. Então, isso tudo só pra gente dizer que ficou menos 5, né? Vai ficar menos 5 vezes a corrente. Por que 5 vezes a corrente? Porque na lei de Kirchhoff das tensões, a gente tem que somar as tensões.
Tem que juntar as tensões. A gente não, se a gente só somar o 5, a gente não vai estar juntando a tensão e sim a resistência. Pra gente aí juntar a tensão em si é o quê? Resistência vezes a corrente. Porque resistência vezes corrente dá tensão, conforme a primeira lei de Ohm. Então, aqui, ó, qual que é a corrente? A corrente, eu tô analisando para cima, né? Então, vamos ver qual que seria a corrente para cima, assim, ó. Para cima, a gente tem o IB, que tá a nosso favor. E tem o IA, que tá contra. Contra aqui, ó. Por que tá contra? Porque eu tô analisando para cima, ó. Aqui, ó, o sentido que eu tô analisando, ó. No sentido horário, eu tô analisando nesse sentido. No mesmo sentido do IB. Então, aqui, ó. IB tá a meu favor e IA tá contra. Ou seja... IB tá a meu favor, vai ficar positivo, e A tá contra, vai ficar negativo. Então aqui, ó, ficou assim, uma coisa boa. Agora então a gente já soma isso aqui, né? Beleza. Agora a gente chega no quê? Numa fonte de... A gente chega numa fonte de tensão. Nessa fonte de tensão aqui, ó, tá saindo de qual lado? Do lado negativo, então vai ficar negativo, vai ficar menos 10. Menos 10. Aí, olha, continuando aqui, ó. Passa pelo resistor de 4 ohms. E, aí, então, 4 menos 4, né? Porque ele também tá contra. Vezes a corrente. Qual que é a corrente que tá passando nele? Só o IB, né? Então, menos 4 vezes IB. E por fim, a gente tem esse resistor de 7 ohms aqui, ó. Que passando nele, ele também tá contra. Então, por que ele tá contra? Porque a gente está a favor da corrente. Se a gente está a favor da corrente e ele é contra a corrente, ele também está contra a gente. Então, menos 7 vezes IB. Menos 7 vezes IB. Isso tudo é o quê? Igual a zero. A gente fala que somando tudo tem que dar zero. Então, isso tudo deu zero. Vamos agora só organizar isso aqui, ó. Vamos aplicar essa distributiva daqui, ó. Vamos aplicar essa distributiva. Então vai ficar o quê? Menos 5 IB. Menos. Aí, menos 5 com menos IA dá mais, né? Mais 5 IA. Menos 10. Menos 4 IB. Menos 7 IB. Isso tudo igual a zero. Agora, tudo que é IB, eu vou juntar. Então, menos 5 com menos 5 IB com menos 7 IB vai dar menos 12 IB. Com menos 4, menos 16. Menos 16 IB mais 5 IA igual a... Vamos pegar esse menos 10 aqui, ó, e passar do outro lado da igualdade. Menos, aí ele vai inverter o sinal, né? Vai ficar como positivo. Aí aqui, ó, a gente já chegou na outra equação. Agora aqui, ó, a gente tem duas equações que a gente tem que fazer, resolver por sistema. No caso aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou resolver aqui. Eu vou dar a resposta, claro, só que eu não vou focar em resolver o sistema aqui nesse vídeo. Bom, resolvendo o sistema, deu nesses valores aqui, ó. Que aproximadamente, né, já arredondando para 4 casas decimais. E A deu esse valor daqui, enquanto o IB deu esse valor daqui, ó. Observa que IB ele ficou negativo. Isso quer dizer o quê? Que IB, na verdade, ele não está nesse sentido, ele está no outro. A gente chutou que ele estaria nesse sentido, só que na verdade ele está nesse sentido. Então, se você já quiser sempre deixar o sentido correto, assim, se você não gosta, na maioria dos casos, o sentido positivo aqui da bateria, da fonte de tensão, vai ser o sentido real dele, né? No caso, assim, ó. E assim, ó. Mas realmente, tanto faz o sentido que você escolher. Então, no caso, esse foi A, esse foi B. Mas qual que era a nossa proposta? Achar esse I daqui, ó. E quem que é esse I? Vamos ver aqui, ó. Qual que tá para esse lado daqui? A favor desse lado. É o que? O IA, ele tá desse lado. A favor dele. Então, I é o que? O IA tá o que? Tá a favor dele. Então é positivo. E o IB, olha aqui o IB. Ele tá contra ele. O IB, ele tá contra esse daqui, ó. Porque ele tá para baixo e o IB tá para cima. Ele tá, então, como negativo. Por quê? Porque ele tá contra. Se tá contra, é negativo.
Só que, mas o valor real dele é por outro sentido. Tipo, não importa, não importa. A gente pode fazer as contas normalmente. Tanto que daria no mesmo, né? Se ele tivesse. Se a gente supôs que ele tivesse no outro sentido, ele ia estar a favor dele e ia estar positivo. Então, ficaria positivo aqui, ó. E mais aqui, ó, seria negativo. E tem um negativo aqui, negativo com negativo daqui, no final vai dar positivo, vai dar a mesma coisa. Por isso que eu falei que não importa o sentido que a gente escolhesse. No final sempre vai dar certo se a gente não fizer nada de errado durante todo o processo. Aí, isso aqui ficou bem feio, né? Aí, ó, acho que melhorou um pouquinho. Aí, beleza. Então, IA menos IB. Vou até passar aqui para baixo. Então, IA menos IB. Então, IA, vamos colocar aqui, ó. 0,6605 menos o IB aqui, ó. 0,4186, só que é negativo, né? Olha, ó. Que vai dar 1,0791. 1,007? 0791. Isso aqui é o que então? A corrente que tá ali no meio, ó. Essa corrente daqui é exatamente aquele valor ali. Com isso a gente descobriu tudo a partir de análise de malhas. Para resolver o sistema, eu recomendo usar método de Cramer, porque olha aqui, ó, a gente tinha duas malhas aqui, né? Então deu duas incógnitas, o IA e o IB. E se tivesse mais uma malha aqui, ó, a gente ia ter que fazer o quê? Chamar isso daqui de IC. E aí a gente ia ter três incógnitas. Três incógnitas, para quem já mexe com matriz, é uma matriz 3×3. Aí, um sistema de três incógnitas, fica mais fácil a gente resolver a partir do método de Cramer, né? A gente calcular o determinante geral, determinante para a primeira incógnita, para a segunda, terceira, e fazer as divisões que precisa. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, só que se tiver um pouco mais tarde, tem chance de ir lá na minha playlist de geometria analítica. Lá tem, na parte de sistemas lineares, tem como resolver o sistema de várias formas, inclusive pelo método de Cramer. Ou também, dependendo da época, lá em álgebra linear, também tem outras formas da gente resolver sistemas lineares também. Dito isso, foi essa a videoaula. Essa aqui realmente é uma matéria um pouco mais difícil, exige mais treino, exige tempo também, é um pouco mais cansativa. Só que se você entendeu isso daqui, você tá de parabéns. Se você entendeu isso daqui, você basicamente já conseguiu tudo que você precisava de eletricidade experimental, porque isso daqui exige bastante de todos os conhecimentos, né? Exige bastante de quase tudo. Então, sem falar que isso daqui também seria uma das matérias mais difíceis, mais puxadinhas de eletricidade experimental da disciplina. Então, qualquer dúvida, bota aí nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. E até a próxima videoaula.